Galera, é o seguinte, o Xbox 360 foi um console marcante na vida de muita gente. Além dele ter proporcionado muitos jogos fenomenais, ele também foi o responsável pela disseminação da marca aqui no Brasil. Se não fosse por ele, muitos de nós não teríamos conhecimento do poder dos consoles futuros, e tudo isso se deve a um excelente trabalho por parte da Microsoft em diversos sentidos durante a 7ª geração. E é por isso que, estudando e refletindo, eu encontrei 5 motivos para se comprar o Xbox 360 em 2021, por incrível que pareça. E levando isso em consideração, é importante dizer que o primeiro mérito vai para como a Microsoft procurou se importar na hora de apresentar as facilidades para os desenvolvedores fazerem os jogos. O console apresentava avanços robustos quando comparado com a geração anterior, que havia sido marcada pelo PS2 e contava com a presença do primeiro Xbox também, que fez uma chegada um pouco mais tímida. Mas também vale mencionar que tudo foi muito familiar na hora do desenvolvimento aqui no Xbox 360. A arquitetura que o console usava, por exemplo, era a PowerPC, que por ser muito conhecida, facilitava as coisas na produção dos jogos e isso acarretou em inúmeros benefícios para o lado da Microsoft. Outro mérito que precisa ser dado a ela é como todo o conjunto de especificações dele, em conjunto com a arquitetura PowerPC, conseguiu segurar o tranco durante muito tempo, inclusive até em certa parte da geração seguinte, que foi a geração do PS4 e do Xbox One. Mas eu confesso para vocês que no meio de tantas qualidades, se fosse até um ano atrás, eu não recomendaria esses 5 motivos para se comprar o Xbox 360. Mas hoje em dia, em 2021, existe um motivo que desencadeou todos os outros 4 na minha linha de raciocínio e eu quero compartilhar ele, assim como todos os outros aqui com vocês. Mas isso é claro sem esquecer que antes da gente começar esse vídeo, não se esquece de clicar no gostei porque isso é muito importante e também se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de todas as terças e quintas às 19 horas. E agora sim, vamos a fundo ver por que ainda vale a pena comprar o Xbox 360 em 2021, mesmo com o Xbox One, Series S e Series X na área. O primeiro motivo é, sem sombra de dúvidas, trazendo o Xbox One ou os consoles de nova geração para esse vídeo para dizer um ponto importantíssimo: a retrocompatibilidade deles com o 360 não é completa. Eu sempre digo que o serviço da Microsoft de agregar valores para as gerações seguintes é realmente muito bom e funciona muito bem. Os consoles mais poderosos como o Xbox One X e Series X conseguem oferecer um salto gráfico e de performance substancial em jogos antigos, ou seja, os jogos do Xbox 360 e também do primeiro Xbox. O único problema é que existem jogos memoráveis que não estão presentes na lista de retrocompatibilidade. Posso citar facilmente alguns para vocês, só para a gente ter ideia do que nós estamos perdendo ao não ter um Xbox 360 ou até mesmo um console da 7ª geração. O primeiro é Max Payne 3, que dispensa apresentações, mas para quem não conhece, vale mencionar que é um título da Rockstar, a mesma desenvolvedora de GTA, e isso por si só é um sinônimo de qualidade. Além de apresentar características visuais únicas em seus gráficos, o jogo se difere dos shooters comuns. Ele tem uma pegada mais cinematográfica e a todo momento durante a jogatina acontece algo de diferente para poder te prender na história e na gameplay. E quando mencionamos os gráficos, é fácil dizer que é um dos melhores da geração do 360. O jogo não só apresenta excelentes efeitos de iluminação, como também uma qualidade bem consistente nas texturas e nos modelos dos personagens, o que faz dele um título bem sólido nesses aspectos. Outro título incrível, mas que infelizmente foi engolido por um da mesma empresa que é do mesmo gênero, mas nem por isso tem demérito aqui no canal, é Medal of Honor Warfighter. Mesmo com sua história diferente de um Battlefield da vida, que por sinal foi o título que engoliu ele, a época não favoreceu, mas Warfighter usa a mesma engine do seu irmão e consegue trazer visuais incríveis. A engine aqui é a Frostbite 2, uma versão melhorada do que nós vimos em Battlefield 3, e é impressionante o que ela consegue entregar no Xbox 360. A representação dos materiais é um tanto absurda para o padrão do console da Microsoft naquela época, e mesmo assim ele segurou o tranco muito bem. O mais interessante disso tudo é que, mesmo sendo um jogo visivelmente pesado, ele consegue rodar os visuais com algo bem próximo do 720p, só que ao invés de fazer 1280 por 720 pixels, ele faz 1280 por 704 pixels, então a queda é bem pequena. E ainda por cima, conta com anti-aliasing,
anti-aliasing para poder suavizar todas as bordas e entregar uma imagem mais limpa e também suave, e ele faz isso muito bem. Já o terceiro título que eu tinha muita expectativa de ver mais uma vez no Xbox One ou no Series S e Series X, mas infelizmente não foi possível por conta dessa retrocompatibilidade incompleta, é Mortal Kombat 9. O jogo não tem os melhores visuais na modelagem dos personagens, mas os cenários são realmente ricos em detalhes e com muita coisa acontecendo enquanto a luta entre dois personagens escolhidos tá rolando. Então você consegue observar que o cenário ao fundo é realmente rico em detalhes. O impressionante mesmo fica para a fluidez com a qual esse jogo roda. Mortal Kombat foi desenvolvido em cima da Unreal Engine 3, porém com uma leve modificada. Essa é a engine responsável por tornar, por exemplo, Gears of War 3 tão único visualmente falando quando comparado com seus antecessores. E o trabalho feito com Mortal Kombat não foi diferente. O jogo entrega visuais em 720p com uma performance incrivelmente fluida em 60 quadros por segundo, e isso é extremamente importante em um game de luta por deixar os combates bem frenéticos e rápidos. E Mortal Kombat 9 é um dos jogos que você só consegue jogar na 7ª geração de consoles, porque ele não tem retrocompatibilidade, infelizmente. E agora chegando no segundo motivo que leva a gente a comprar um Xbox 360 em 2021, e ele é o fato do console ser o melhor para jogar os jogos multiplataformas. A geração do Xbox 360 apresentou outros dois consoles que faziam frente com ele, o PS3 e o Nintendo Wii U. O caso curioso é o do console da Nintendo. Ele saiu com muitos o classificando como um console de 8ª geração, porque ele saiu bem mais tarde, mas ele não conseguiu pegar nem metade dos jogos do Xbox 360 por ter saído tarde demais, e nem metade dos jogos do PS4 e do Xbox One por ser mais fraco que eles tecnicamente. Além disso, é importante destacar que o Xbox 360 conseguia ser melhor que seus concorrentes em vários aspectos, mas primeiro vamos citar um caso comparativo com o Wii U para vocês terem uma ideia do que aconteceu aqui. De início, temos dois exemplos interessantes, com Batman Arkham Origins e Arkham City. Em Arkham City, o console da Nintendo entrega um visual menos serrilhado, mas peca muito na qualidade das texturas, principalmente nos modelos de personagens, como vocês podem bem ver por aí. Já em Arkham Origins, seu sucessor, ele consegue fazer pior e além de apresentar menos qualidade de textura que no Xbox 360, ele também mostra a ausência de um anti-serrilhamento, fazendo com que o 360 apresente a melhor versão dos dois jogos aqui, por ter uma imagem mais suave e também uma qualidade de textura melhor. Agora, indo além, vamos citar o terceiro game da franquia Assassin's Creed que chegou bem no momento em que o Wii U estava sendo lançado. E as diferenças no game da Ubisoft felizmente são menores entre as versões. Diria até que ele entrega num geral a mesma experiência gráfica em ambos, se não fossem por leves diferenças na coloração e no efeito de blur que marca mais presença no console da Nintendo. Enfim, em todos os consoles, Assassin's Creed 3 roda em 720p e vem acompanhado de leves instabilidades na performance, mas mesmo assim é impressionante como o Xbox 360, um console de 7 anos atrás, na data de lançamento desse jogo, consegue se manter sempre acima em sua performance de um console recém-chegado, o que faz com que ele também ganhe essa rodada. Só que as coisas começam a ficar interessantes mesmo é quando olhamos para os jogos e comparamos as versões de 360 com o PS3. E aqui, já digo mais uma vez algo que costumo falar com frequência. O problema do PS3 não é poder, mas sim a arquitetura que era muito difícil. E no Xbox 360 vemos o resultado do que uma boa arquitetura faz. Quando olhamos, por exemplo, para Red Dead Redemption lado a lado nos dois consoles, a diferença é perceptível. O Xbox 360 é melhor em praticamente tudo e no que ele não supera, ele faz igual. A resolução no console da Microsoft opera em 720p nativo, enquanto que no console da Sony acontece em 640p. Além disso, vale mencionar que existem mais elementos visuais no 360 e uma maior definição nas texturas. Podemos dizer que a única área em que os dois consoles se equivalem é a área da performance, que conta com algumas poucas instabilidades, mas no geral o jogo faz um bom trabalho em ambas as plataformas. E ainda se agarrando ao fato de encontrarmos mais elementos nos cenários, Mafia 2 mostra como ele é muito superior nisso através de um elemento bem curioso no 360, a grama. A versão de Xbox 360 pode até contar com melhores cores, mas o que chama a atenção aqui mesmo é como nela temos muito mais vegetação do que na versão do PlayStation 3. O que era para ser uma tarefa simples parece ser um tanto trabalhoso quando a arquitetura do console não facilita. Com relação à performance e resolução, não tem muito o que comentar porque os
dois consoles se equivalem aqui. Ambos rodam em 720p, sempre almejando os 30 quadros por segundo. E para encerrar essa breve comparação, precisamos falar de GTA V, que é um exemplo e tanto. E esse é um jogo importante porque, mesmo sendo de mundo aberto, como os outros dois jogos citados anteriormente, ele proporciona troca de personagens espalhados pelo extenso mapa em tempo real. Ou seja, você pode fazer a troca entre 3 personagens a qualquer momento da gameplay livre, que o jogo vai mudar para onde aquele personagem tá, para te fazer assumir o controle dele sem interrupções. Nesse processo, encontramos qualquer um dos 3 protagonistas fazendo qualquer tipo de atividade aleatoriamente, e isso, é claro, acontece de acordo com a personalidade de cada um deles. E em um jogo de mundo aberto, isso é absurdo e foi bem inovador quando aconteceu. E mesmo fazendo isso tudo, GTA V consegue rodar em 720p tanto no PS3 como no Xbox 360, com a diferença de que ele performa melhor no console da Microsoft. A estabilidade não é a ideal em nenhum dos dois consoles, tá? Mas convém dar destaque para o 360 por ele chegar mais perto de atingir o objetivo proposto pelo desenvolvimento. E agora é o seguinte, lá no começo eu disse para vocês que se fosse em uma outra época eu falaria que não vale a pena comprar o Xbox 360, mas o terceiro motivo desse vídeo, que motivou essa ideia e desencadeou todos os outros motivos que a gente vem comentando aqui, é sem sombra de dúvidas o preço. Mais precisamente, a diferença de preços entre o Xbox 360, o Xbox One ou o Series S e principalmente o Series X. Há um tempo atrás, antes dessa loucura toda acontecer, a diferença não era tão gritante quando a gente pega especificamente o Xbox One S para poder colocar em comparação. O console chegou a custar R$ 999 em sua versão digital, e você pode conferir o vídeo se estiver duvidando, que eu vou deixar aqui no final desse, beleza? Hoje em dia, o Xbox One S está quase R$3.000, e quando olhamos para o Xbox 360, que também é um console incrível, vemos ele mesmo que usado na casa dos R$700. Se a diferença não fosse tão absurda, até acredito que valeria a pena comprar o Xbox One S e usar a retrocompatibilidade dele, mas no momento não é o caso. Então sim, pelo preço atual, o Xbox 360 ainda vale muito a pena. E já quase chegando ao fim do vídeo, com toda certeza podemos dizer que o quarto motivo são os games cross-gen. Mesmo sendo um console de 2005, o 360 conseguiu rodar bem jogos de 2015, por exemplo. Jogos que inclusive foram lançados para a geração do Xbox One também, e por isso se denominam como cross-gen. O primeiro deles é Metal Gear Solid Ground Zeroes, que chegou impressionando com a Fox Engine por proporcionar efeitos de iluminação incríveis, uma representação de objetos absurda com excelentes texturas e uma física muito consistente nos materiais. Além de fazer tudo isso, o jogo ainda rodava em 720p nativo a 30 quadros por segundo. Logo em seguida, chegou Metal Gear Solid The Phantom Pain, que colocou tudo isso no mundo aberto, que ao comparar entre as diferentes gerações, vemos que o 360 segurou muito bem a onda aqui também. Enquanto o Xbox One rodava o jogo em 900p a 60 fps, o 360 se manteve em 30 quadros por segundo, rodando em 720p. E colocar as versões lado a lado é bem satisfatório aqui, porque vemos realmente que houve um empenho na hora de fazer a versão do console mais antigo, mesmo que ele não fosse tão poderoso. Já um caso diferente, mas ainda assim muito bom, é Rise of the Tomb Raider no 360. O jogo já apareceu aqui no canal, falando especificamente da versão de Xbox 360, e vai estar no fim desse vídeo para quem quiser conferir. E além do fato dele rodar em 720p, o que, como sempre digo, é uma tarefa digna para o padrão do Xbox 360, podemos dizer que o jogo foi pensado no hardware do console individualmente e não apenas portado para a plataforma. Ele naturalmente se difere da versão do Xbox One, como já era de se esperar. Porém, é um jogo que tem visuais bem consistentes para a plataforma mais antiga e entrega um resultado extremamente jogável sem o menor problema, fugindo daquele padrão de baixa qualidade em jogos cross-gen na geração que já estava chegando no seu fim. Esse, felizmente, não é o caso de Rise of the Tomb Raider. E por fim, todos esses motivos nos levam a falar da biblioteca de jogos do console. Além dele performar melhor que as outras plataformas na maioria dos games, ele tem uma lista imensa de jogos para todos os públicos. De shooters, a gente pode mencionar toda a franquia Call of Duty, que está no Xbox 360 desde o segundo título. Indo mais a fundo ao citar títulos de luta, por exemplo, vemos além do mencionado Mortal Kombat, Ultra Street Fighter 4, que foi o retorno da era de ouro dos games desse gênero. Na verdade, ele saiu como Street Fighter 4 normal e depois vieram diversas atualizações, e o conjunto
conjunto dessas atualizações acabou resultando num novo jogo, que foi o Ultra Street Fighter 4. Então vale muito a pena porque tem diversos personagens jogáveis e não tem mais atualização para poder sair, então não existe mais uma prática caça-níquel aqui em Street Fighter 4, beleza? E tem os mais frenéticos, como Dantes Inferno, que é incrível também e proporciona uma experiência muito parecida com God of War por ser hack and slash, ou para os amantes de jogos de terror, existe a franquia Dead Space, que mesmo estando em hiato no momento, e com um terceiro título que talvez tenha se perdido um pouco, essa franquia merece ser citada pelo empenho nos 2 primeiros jogos que entregaram experiências um tanto assustadoras para dizer o mínimo. E não tem jeito, quem compra videogame quer jogo e preço, e isso, principalmente com a alta do mercado de jogos usados, o Xbox 360 consegue entregar sem sombra de dúvidas. E galera, esse foi o vídeo de hoje. O Xbox 360 é um console que eu admiro pra caramba por tudo que ele conseguiu fazer aqui no Brasil e pela experiência que ele conseguiu proporcionar, principalmente ao bater de frente com o gigante da indústria dos videogames, né? Que foi o PlayStation 3. Então, muito mérito para esse console que, sem sombras de dúvidas, merece muito ser jogado. Mas enfim, eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso é muito importante. E de quebra você faz a boa ação do dia e também se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas, beleza? Tô sempre esperando por vocês aqui nesses dias e nesse horário. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e até a próxima.